Nós vamos começar, porque o assunto é muito valoroso, não podemos demorar. Eu quero, antes de reapresentar o doutor Haroldo, que eu acho que temos pessoas novas aqui, eu acho muito importante a gente valorizar esse homem de Deus. Nós vamos ler aqui Salmos 78, versículo de 1 a 7, que diz assim: a providência divina na história do seu povo. Prazer, Giovanete, Deus abençoe. 78, que diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo que nós estamos aprendendo, ainda vamos aprender, né? Nós somos responsáveis a passar para nossos filhos, nossos netos, para prepararmos a geração que está para vir. Graças a Deus por esses conteúdos tão sérios que nós temos aprendido nesse segundo treinamento do DNI Nacional, que chama-se Apocalipse, o começo do fim, que fala... Eu vou pedir alguém aqui para orar pelo nosso palestrante, o doutor Haroldo. Eu vou pedir, então... Cadê o esposo o esposo... Deixa eu ver. Francisca Assis, não, ela saiu. Ela saiu? Não saiu, não. Vou ver aqui. Da Fabiana, mãe, da irmã Fabiana. O esposo dela, ele está aqui conosco? Pastor Edinaldo está aí. Estou. Quem você falou, doutor Haroldo, você falou quem? Pastor Edinaldo. Pastor Edinaldo, nós vamos começar. Eu gostaria que você orasse pelo nosso palestrante, doutor Haroldo. Amém. Soberano e eterno Deus, te damos graça, Pai, por esta rica oportunidade de poder aprender com o Senhor, meu Deus. Abençoa o teu servo que irá ministrar este aprendizado para nós nesta tarde, Pai Santo. Nos ensina, Pai querido, a cada dia sermos homens e mulheres que examinam a tua palavra para viver de acordo com ela. Nos ensina, Pai Santo, a sermos prudentes e obedientes à tua palavra, em nome de Jesus. Ser com cada um, abre a mente e o coração, para que estejamos cativos a obedecer a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Doutor Haroldo, então, é um estudioso da palavra de Deus. Cadê ele? Aqui. Um homem de Deus. Ele é servo de Deus há 51 anos, na Igreja do Nazareno em Mesquita, né? Rio de Janeiro, onde nós temos em comum o nosso pastor, reverendo Amadeu Aparecido Teixeira, secretário da Junta de Governo da Igreja Local por 20 anos, participou como membro da Junta Geral da Igreja do Nazareno Internacional, tem um coração missionário, estudioso da Palavra de Deus, especificamente sobre a escatologia. Não só tem um coração missionário, mas como também um coração misericordioso. Tem ajudado muita gente na profissão dele. E acho que Deus tem abençoado, tem prosperado ele mais e mais, não só pela sua capacidade intelectual, mas pelo coração dele, né?
Ele é mestre em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Unesp. Eu acho que é a Universidade Estadual, pastor, irmão, do São Universidade do Estado Paulo, de né? São Paulo. Então, ele tem doutorado em tocoginecologia pela também Universidade Nacional, pela Universidade Estadual de São Paulo. Tem alguns títulos de especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em ultrassonografia geral, e também ele é fundador e diretor da Milê Clínica Médica, a qual Deus tem abençoado a cada dia com prosperidade. Ele tem 3 filhos também que são médicos, tem neto, e atualmente ele é casado com a linda irmã, uma serva de Deus maravilhosa, a irmã Eva Cristina Milê. Né? Ela já deu um tchauzinho, não pode falar muito porque ela está perto dele, pode dar microfonia, né? Mas depois ela vai dar um tchauzinho para quem ainda não a viu, né? Uhum. Né? Ela tá ali. Ela já vem, já está aqui do meu Tá lado. bom. Aqui. Tá certo. Doutora Haroldo, tem liberdade agora, o tempo que você quiser. Aliás, é até, se possível, às 4h40, 4h50, tá? Ok, obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado. Aqui. No final, nós teremos as perguntas, tá? No meio, não, mas no final, nós teremos perguntas. Daremos oportunidade. Boa tarde para todos vocês, a paz do Senhor Jesus, essa paz que é maravilhosa. A Bíblia, propriamente dita, diz que ela excede a todo entendimento e ela é maravilhosa, não é? Num mundo tão conturbado como o de hoje, ter a paz de Cristo no coração é uma coisa bem especial, bem fantástica, né? Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando, especialmente a pastora Jandira, a pastora Thalita, que está aí fazendo um trabalho na tecnologia. Excelente trabalho, parabéns, viu? Parabéns mesmo, tá bom? Nosso tempo ele é curto, porque o assunto ele é extenso, né? Comentei com a Thalita que eu vou ter que fazer, assim, sumarizar isso aqui da melhor maneira possível, né? Tem muita imagem que eu quero ver se consigo mostrar para vocês verem como é que as coisas estão caminhando, né? Mas lembrando que Apocalipse não é um livro que aparenta ser difícil, mas é um livro que tem muita bênção. E quem estuda o Apocalipse é feliz. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio livro fala isso. O livro fala que é feliz aquele que lê. O livro fala que é feliz aquele que ouve. E o livro fala que é feliz aquele que guarda as palavras que estão contidas neste livro. Então, o livro de Apocalipse é para ser lido, não é para ficar com medo e deixar de ler. Também, Apocalipse 1,7 diz que Jesus vai voltar. Não é? Ele diz, eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Ele diz lá que vai voltar e acabou. Ele diz que vai voltar e ele cumpre a palavra dele. Né? Então, tudo que foi referido a respeito de Jesus antes dele vir a primeira vez, se cumpriu. E tudo que está referido na Bíblia acerca da segunda vinda também vai se cumprir. Nós já estudamos os capítulos até o capítulo 6, tá? Lembrando que do capítulo 1 ao 3, João está na terra, né? O apóstolo João está ilhado na ilha de Patmos, ele tem a visão de Jesus Cristo e são escritas as cartas, as 7 cartas às 7 igrejas. Jesus manda João escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. Do capítulo 4 em diante, vai cobrir, né, até o 19 aproximadamente, vai cobrir o período da tribulação. O período da tribulação são 7 anos que vão começar, 7 anos muito difíceis para o planeta Terra, né? 7 anos muito difíceis para os habitantes dessa terra. Então, seria bom demais que os crentes que têm acesso à palavra de Deus, que ainda têm acesso à palavra de Deus, primasse por ler a palavra, por observar a palavra, especialmente naqueles tópicos que são proféticos, naqueles tópicos que são escatológicos, como o livro de Daniel, como o livro de Ezequiel, capítulo 38, e como Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, são momentos escatológicos tremendos que está escrito na Bíblia.
Jesus falou assim, eis que tudo vos tenho predito. Está lá, ele falou isso, ele se preocupou conosco em alertar-nos. Eis que tudo vos tenho predito. Para quê? Para a gente não ser enganados. Então, estamos vivendo num mundo muito difícil, um momento de mentira, um mundo de mentira, de fake news aí o tempo todo. Hoje você não pode acreditar, assim, direto, você não pode acreditar em quase nada que chega as tuas fontes de informações aí de televisão, internet, celular, está um perigo. Então, onde é que eu tenho fonte de referência que eu posso crer sem nenhuma dúvida? É a palavra de Deus. Então, capítulo 4 até o 19 de Apocalipse vai se referir a um período de 7 anos que vai começar a qualquer momento. Nós não sabemos exatamente quando, então é preciso que estejamos muito atentos. Então, capítulo 6 fala da abertura dos selos, né? João está no céu, ele vê que Jesus toma da mão do Senhor Deus, ele toma da mão daquele que está sentado no trono um livro selado com 7 selos, e ele começa, então, o próprio Jesus começa a abertura dos selos, abre no capítulo 6, 6 selos, não é? Aí a gente entra no capítulo 7, no capítulo 7, Deus vai separar 144 mil judeus, 12 de cada tribo, 144 mil judeus que vão ser selados, e muitos estudiosos acreditam que nesse período de 7 anos, esses 144 mil judeus vão ser responsáveis pela pregação da palavra de Deus, não é? Serão os pregadores dos últimos tempos, né? Então, no capítulo 8, vai abrir a 7ª trombeta, o 7º selo. O 7º selo vai dar abertura às trombetas. Então, como é que é o julgamento de Deus sobre a terra? O julgamento de Deus sobre a terra vai ser feito através dos selos, vai ser feito através das trombetas e vai ser feito através das taças, e as taças é o último momento. Tudo isso, gente, vai acontecer nesse período de 7 anos. As taças vão se referir à ira de Deus. É o pior momento, quando Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. E crente não vai sofrer isso, porque crente não vai passar por isso. Eu tenho certeza, porque Apocalipse diz que Deus vai nos livrar da ira vindoura que há de vir sobre o mundo todo, né? Então, no capítulo 8, abre o espaço para as trombetas. No capítulo 9, né, vai ainda falar das trombetas. No capítulo 11, que é muito importante, vai surgir mais um grupo que vai também pregar a palavra. Tudo isso no período de 7 anos, não é? Capítulo 11, vão surgir as 2 testemunhas, né? Nós não temos tempo de discutir tanto sobre isso, mas 2 testemunhas que vão surgir durante o período de 7 anos, especialmente no período em que o anticristo já se revelou, né? Durante os 7 anos, ele aparece na Terra como um líder, inicia como um líder, que o mundo todo vai aclamar, vai achar o cara, né? Mas ele vai fazer isso durante 3 anos e meio, e aí, no meio disso, aí ele quebra todo o acordo de 7 anos que ele fez, aí ele se demonstra realmente como o filho da perdição, como diz Tessalonicenses, né? Ele vai apresentar-se como o anticristo mesmo, né? Então, o capítulo 11 vai falar dessas 2 testemunhas. Muita discussão a respeito, depois vocês podem ler com calma sobre as 2 testemunhas. Capítulo 11 começa no versículo 3, tá? Essas 2 testemunhas, alguns acreditam que uma delas deve ser Elias, acredita-se, ninguém pode afirmar absolutamente nada. Tem muita característica de que uma das 2 testemunhas seja Elias. E a outra, muita gente acredita que seja Moisés, ou a possibilidade de ser Enoque. Mas, sabe, não vai levar ninguém à salvação se é Elias ou se é Enoque, ou se é Moisés, não importa. Importa que 2 homens vão surgir, né? Homens poderosíssimos. Deus vai dar para eles autoridade sobre derramar fogo do céu, sobre transformar água em sangue, fazer milagres extraordinários. Nenhuma arma contra eles vai funcionar, pode atirar em cima dos caras, eles não vão sofrer nenhum dano durante o período que Deus determinou para eles, que são de 3 anos e meio para eles profetizarem, né? E aí a gente chega
ao capítulo 12, né? O capítulo 12 a gente dá uma parada para falar um pouquinho do capítulo 12 e tentar elucidar, ou tentar esclarecer algumas coisas, né? Capítulo 12 de Apocalipse vai falar da mulher e o dragão, não é? Então está escrito: viu-se grande sinal no céu, capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, nas cabeças 7 diamantes. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem, ou a sustentem durante 1260 dias. Esse trecho aqui é importante a gente entender o que está. Isso é figurado, logicamente. A mulher aqui, ela representa Israel, né? O filho aqui é Jesus Cristo e o dragão é o diabo. O diabo sempre tentou destruir Israel. Sempre, desde o início, ele tentou destruir Israel. Por quê? Porque é de Israel que nasce o Cristo, e é em Israel que o Senhor vai reinar. É através de Israel que Jesus volta e reina sobre esse mundo todo, né? A autoridade, o poder, tudo na mão dele, e ele vai usar Israel. Então, a mulher, Israel, o filho, Jesus Cristo, e o dragão é o inimigo das nossas almas. 1260 dias, que é quando eles vão estar guardados, é porque no início da tribulação, lembra? Essa tribulação dura 7 anos. Um primeiro momento, 3 anos e meio, de fortes dores sobre a terra. Não é? Um segundo momento que as dores apertam e a coisa fica muito difícil. Não é? Então, Israel é socorrida, né? Nesse segundo. Os judeus que vão estar aqui na terra, eles vão ser socorridos por Deus nessa segunda fase. Esses últimos 3 anos e meio, que correspondem a 1260 dias, que corresponde a 42 meses também. Tá? Então, isso é para ter na nossa mente. Aí, no capítulo 12, continua, né? Anjos pelejam no céu contra o dragão. Aqui também tem muita informação que a gente precisa estar muito atento para saber qual a linha que a gente pode seguir, né? E a vitória de Cristo e do seu povo. Houve peleja no céu. Isso é uma visão futurística que João está tendo, está sendo mostrado para ele. Houve peleja no céu. Isso aí é retratado também em Daniel capítulo 12, a mesma coisa, houve peleja no céu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, mas também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Foi expulso o grande dragão. Ele agora vai fazer referência lá ao Gênesis, né? A antiga serpente, aquela que enganou Eva. Desde o início ele está presente, tentando impedir o plano redentor de Deus. O plano de Deus foi perfeito, perfeito. E aí, ó, tá aqui o Apocalipse mostrando. Ó, foi expulso do céu, tá? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, 1/3 dos anjos do céu foram atirados para a terra. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus.
Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, nesse período vai ser terrível, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, porque o cabra foi expulso, entendeu? Esse camarada ele já tinha sido expulso lá, se você ler Isaías, capítulo 14, Ezequiel, você vai estudar Ezequiel, capítulo 28, você vai ver esses dois profetas falando do surgimento de Satanás e como ele é expulso do céu. Só que ele é expulso do céu, mas ele não perde o acesso a Deus, ele sai daquela área próxima a Deus e vai para uma outra região, nas regiões celestes. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, gente. Terceiro céu é onde Deus habita, onde Paulo foi. Em espírito ou no corpo, ele não sabe dizer, né? Mas Satanás tinha acesso. Tanto tinha acesso, que se você ler o livro de Jó, você vai ver Jó falando que em um momento Jó está lá e é perguntado para Satanás. Deus vê Satanás chegando perto dele lá. Ele fala, de onde você está vindo? Eu estou vindo de rodear a terra, né? E andar por ela. Aí Deus tem uma conversa. Ele tinha acesso. Mas aqui, nesse texto, gente, presta atenção. Eu já perguntei a um grande pastor, um grande estudioso da Bíblia, se essa passagem já tinha acontecido. Ele disse que sim. Eu tenho, sinceramente, eu tenho muita dúvida. Eu acredito que essa frase, isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui ainda não aconteceu. Isso vai acontecer. Sabe quando é que isso vai acontecer? Provavelmente no meio da tribulação. Os primeiros 3 anos Fala e meio. um pouquinho mais alto, doutor, por favor. Ok. Então, melhorou um pouquinho agora? Espera aí, gente. Vamos fazer aqui uns ajustes aqui. Minha doce está me ajudando aqui. Thalita, vê como é que está agora o som aí. Está melhorando um pouquinho? Não. Sim, doutor Haroldo, quando o senhor fala mais alto, fica bem melhor. Tá, estou tentando melhorar aqui. Espera aí. E agora? Vamos lá, vamos tentar. Se não der certo, fala que eu melhoro outra vez, tá bom? Ok, esse tom tá bom. Obrigado. Onde é que eu estava? Então, a necessidade de a gente entender, esse texto vai cumprir-se provavelmente no meio da grande tribulação. Passados os primeiros 3 anos e meio, essa briga vai acontecer, Satanás vai ser expulso. Ele hoje ele é o acusador das nossas almas. Ele que vai lá tentar dizer lá para Deus lá que a gente pecou, que a gente fez isso, e o nosso acusador é Satanás, mas o nosso advogado é o Senhor Jesus. Está lá escrito. Está lá escrito. João escreve a primeira epístola de João. Filhinhos, capítulo 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está escrito. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura, contudo, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação, Ele é o pagamento por todos os nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Ele é isso, né? Então, esse acusador ainda está com essas funções de acusar, mas ele vai ser expulso, daqui a pouco ele vai ser expulso do céu. Só que, olha o texto como é que continua. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Que mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, do céu, festa no céu. Mas, olha, ai da terra, ai do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando ele desce, são os 3 anos e meio que falta. Começou, já tem tempo contado para ele. Aí ele vai ser preso por 1000 anos, né? Capítulo 13 continua falando da mulher perseguindo Israel durante esse período, só que Deus providenciou lugar para eles. Aí chega o capítulo 13. O capítulo 13 é a apresentação clara do anticristo, né? Chamado a besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar.
entendeu? Está escrito: vi emergir do mar uma grande besta, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo. Leopardo é um animal que ele tem uma rapidez tremenda, ele não perde batalha. Leopardo, quando entra na briga, ele ganha. Ele é um animal tremendo, o leopardo, né? Então, esse anticristo ele vai ter essas características, um ser que entra numa briga para ganhar. Os pés como o urso e boca como de leão. O urso é um animal extremamente forte, capaz demais. É arriscado a mover uma pedra de 1 tonelada, o bicho, entendeu? E o leão, a boca de leão, né? É esse camarada, essas características que a Bíblia está apresentando de um ser. É um homem, gente. É um homem que vem com essas características, tá? Inteligente demais, astuto demais, persuasivo demais, né? E olha, e deu-lhe o dragão, quando o dragão desce no meio da tribulação, ele vai encarnar esse personagem que já entrou em atividade. Ele entra em atividade com as suas faculdades que serão especiais, de inteligência. Por exemplo, vocês sabem a história. A história fala de Hitler. Tem gente que diz que Hitler, quando falava, quando discursava, as multidões ficavam assim, extasiadas com a palavra de Hitler. Hitler é um tipo de anticristo, é uma sombra do que vem, só que o que vem depois é muito pior, muito mais capaz. Hitler era capaz de não enganar só os soldados, mas o povo, até os cristãos da época dele, achavam que ele era um grande nacionalista, um grande, sabe, general. Esse camarada que veio vai ser pior. E, no meio da tribulação, ele vai ser insuflado pelo diabo. Aí, gente, aí, esquisito, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, porque o anticristo, o próprio nome de anti é contra, anti também significa em lugar de. O anticristo vai assumir essa função de ser contra Cristo, anticristo, e também tentar tomar o lugar. Esse prefixo quer dizer em lugar de também, não é? Então, fiquem atentos, porque ele vem com cara de cordeiro, com capa de cordeiro, mas é dragão, é bicho, né? Então, ele vai imitar Jesus em tudo, até na morte. Ele vai sofrer um atentado aqui mortal, e alguns vão advogar de que ele ressuscita, como Jesus ressuscitou, não é? E aí ele vai se declarar Deus. Vocês vão ver isso, né? Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Vão alegar que houve ressurreição. E toda a terra olha o que vai acontecer. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu para a besta a sua autoridade. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela, contra o anticristo? Quem pode? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir. Olha quanto tempo que ele vai agir. Autoridade para agir, 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio, segundo período da tribulação, a grande tribulação, né? Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Nesse período, os crentes que estiverem aqui, os judeus convertidos, os judeus que vão se converter nesse período, eles não vão vencer, vão morrer, vão ser sacrificados. Por isso que lá na frente você vai ver esses santos falando, as almas debaixo do altar, que eles vão falar com Deus: até quando, Senhor? O Senhor não vinga a nossa vida, o nosso sangue derramado. E aí Deus vai falar: espera, tem mais gente para morrer. A tribulação ainda não terminou, né? Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo. Olha, ele vai ter autoridade sobre toda a terra. Cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha que loucura, meu irmão.
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui foi feito por Deus do início, era, é e é. Para Deus é um tempo só, presente, futuro, passado é a mesma coisa para ele. Jesus Cristo foi preparado, pronto. Deus tinha um plano, deixou uma solução para o plano dele se desse errado por causa do homem, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário seja que volta a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Então, capítulo 13 inicia mostrando uma besta que emerge do mar. Mar são nações, é povo. Então, essa besta sai do meio, esse anticristo sai do meio do povo, um líder político que vai vir num momento de guerra. Vou ver se dá tempo de iniciar essa apresentação para vocês. Tá? Aí, capítulo 13, versículo 11, vai surgir uma nova pessoa, vai surgir um outro camarada chamado a besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. O povo vai acreditar. Tem um momento da Bíblia que diz, se possível, vai enganar até os eleitos. Tem que saber a Bíblia, tem que guardar a Bíblia na cabeça, no coração. Tem que ler. E o que o povo de Deus está fazendo por Deus? A coisa que o povo não está fazendo é ler a Bíblia. Prefere ouvir o que o outro diz, o que o outro diz. Leia a Bíblia, não fica ligado no que eu estou falando só, não. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai se preparar para proteger sua família, sua esposa, seus filhos. Olha os filhos que estão nascendo nesse momento. Que perigo eles estão correndo, né? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam, olha aqui, gente, olha aqui, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso é um nanorobô. Certamente isso vai ser um nanorobô que vai ser implantado no cérebro ou na mão direita. Não tem jeito. Se implantar, acabou, porque vai liberar substância. A pessoa não vai ter condições de agir por si mesma. Não pode receber. Mas só quem não vai receber é quem crê em Jesus. A libertação está em Cristo Jesus. A defesa está em Cristo Jesus. Então, fique atento. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Se eu conseguir ajustar isso aqui. Ficou faltando aqui. Vamos lá, vou tentar ver aqui. Então, vamos lá, os conselhos para vocês que estudam escatologia. Preste atenção, que agora eu vou passar umas imagens aqui muito interessantes para vocês. Vou ver se dá tempo. Espero que dê. Principais indicadores. Presta atenção aos acontecimentos mundiais. Se liga. Se liga na Rússia. Se liga no acordo da Rússia com a China. Se liga no Irã, tentando... Já tem 90% do material urânio necessário para fazer a bomba atômica do Irã. Com 90% ele pode produzir. E ele vai querer jogar essa bomba em Israel. Presta atenção em Israel e nas nações muçulmanas circunvizinhas. Olha para a Rússia. Olha para o Irã. Olha para o Reino Unido, Grã-Bretanha. Olha para ele. Só estou pedindo para olhar. Não estou te falando nada. Olha, presta atenção. O que está acontecendo? Olha para a possibilidade do governo mundial que está aí às portas da criação do governo mundial, da igreja e economias mundiais. Isso aqui é um resumo de tudo que você tem que fazer.
Olha para a invasão de privacidade. Você não está sozinho nesse momento. Eu estou falando aqui, estou sendo vigiado. Pastora Jandira está sendo vigiada. Thalita está sendo vigiada. Você que está me ouvindo está sendo vigiado. Não tem como correr. É a internet. Olha para o Islã. Olha para a ONU, gente. Olha para a ONU. Olha para a ONU. Olha, preste atenção nos secretários da ONU, os próximos secretários da ONU. Preste atenção. Fica ligado no acordo de paz. Fica ligado. Se você vir um acordo de paz que envolve Israel e as nações circunvizinhas e o mundo, um acordo de paz, vamos parar com essa guerra, vamos parar com essa bagunça toda. Preste atenção. Esse acordo foi de 7 anos. Se esse acordo for de 7 anos, já é. O proponente deste acordo é o anticristo. Preste atenção no Fórum Econômico Mundial. Lembre-se, está tudo escrito. Está tudo escrito. A Bíblia é autoexplicativa. Lembra esse status que Nabucodonosor teve um sonho com o estátua? Está lá. Eu falei para você, estuda Daniel, estuda o Apocalipse, estuda Mateus 24. Pelo menos esses 3, tá? Aqui, ó. A estátua de Nabucodonosor. Olha aqui, a cabeça de ouro, que é a Babilônia. Olha aqui, os peitos, os pratos de prata, é o Império Medo-Persa, já surgiu. Olha aqui, ó, a parte do ventre de bronze. Não, tem pessoas dizendo que não estão ouvindo nada, desculpa. E tem um barulho de vento assim também. Não sei, mano, porque eu estou gritando. Aí não, né? Então deve ser com eles mesmo. Então. Não estou nem falando, eu estou gritando. Tá ok, irmã. Tá ok o som. O som está ok, sim, ok? O som está ok. Thalita, fala para mim da situação. Sim, o som está ok, irmão. Está havendo uma microfonia que eu não sei. Eu estou aqui onde eu estou, tem pessoas que estão ligadas também, estão ouvindo muito bem. Eu não sei se... Pois é. Deve ser nos aparelhos locais, pessoais que estão com problema. Pode ser onde as pessoas estão. De qualquer maneira, avisa para elas que eu acredito que essa mensagem, essa conversa está sendo gravada, né? Elas podem até olhar depois com calma. Tem bastante informação aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pode continuar, pastor. Pode continuar. Tá bom. Ó, presta atenção, gente. Ventre de bronze é a Grécia. Aí, ó, as pernas de ferro, ó. Império Romano, 2 pernas, tá? De ferro. Isso tudo já aconteceu na previsão de Daniel. Olha, os pés de barro e ferro, divisão do Império Romano. E a gente está aqui, ó, a gente está aqui nos pés. Daqui para cima tudo já aconteceu. Aí, ó, a história das nações. Nabucodonosor sonhou com a estátua. Daniel sonha, tem a visão dos animais. Ó, cabeça de ouro que a gente viu. Daniel, as asas de águia, rapidez, ó, olha o período do Império, 626, 538. Olha o leão aqui, com 2 asas, como ele viu, ó. Tem que ser rápido, né? Império Medo-Persa, 538 a 330 a.C., peito de braço de prata. O Daniel viu 2 momentos. Ele viu o urso no capítulo 7 e ele viu o carneiro no capítulo 8. Os 2 se referem ao Império Medo-Persa, tá? Ó, o urso com 3 costelas na boca, apoiado sobre uma perna só. Então, isso aqui é o menor império, que era o Medo, esse aqui é o Império Persa. Esse Império Persa domina. O urso levantou sobre um dos pés, que é a Pérsia, e aí ele tinha 3 costelas na boca. A conquista que Babilônia fez, a conquista que o Império Medo-Persa fez da Babilônia, da Lídia e do Egito. Muita história, né? O Império Grego, que vem logo depois, Terceiro Império, né? 330 a 200 a.C., ventre e quadris de bronze. Aí Daniel viu como um leopardo, Nabucodonosor viu como uma estátua no quadril dela lá, né? E Daniel também vê como bode. Então, Daniel tem 2 visões para o Império Medo-Persa, né? Olha aqui, a imagem, tentativa de reproduzir, né? O leopardo com 4 cabeças, 4 asas, 4 cabeças de visão do Império Grego em 4 generais. Misericórdia, está tudo escrito, gente. 4 asas desse leopardo, a rapidez da conquista. 4 cabeças, está aqui, ó, dividiu o Império para o Egito, né? O próprio Alexandre, que era o líder
Ele sabia que ia morrer, ele estava com 32 para 33 anos, sabia que ia morrer, ele divide o Império Grego, dando para um general o Egito, para o outro a Macedônia, o outro a Síria, e o outro ele deu a Ásia Menor, os 4 generais de Alexandre. O pior deles está aqui, a Síria. É o pior dele, porque da Síria surgiu Antíoco Epifânio, que foi um tremendo anticristo, né? Antíoco Epifânio, que perseguiu Israel, massacrou Israel. É só ler História de Macabeus que você vai ver essa história lá. E aí a gente chega ao Quarto Império, que é o império que Daniel não conseguia explicar, não é? Pernas de ferro, Império Romano, 200 até 500 anos depois de Cristo, né? A parte mais longa do corpo indica a extensão do Império Romano. Cada perna corresponde a uma divisão. O ocidental caiu, né? O Império Romano Ocidental, em 476, e o Império Oriental só caiu em 1453 depois de Cristo. Ó, esse é o momento que a gente está, nos pés. Esse é o animal representando o Império Romano, tem 10 chifres, né? É feio demais. Tanto que o Daniel falou, eu fiquei desesperado sem saber o que era esse negócio, né? Aí no capítulo 17, né? Capítulo 17, você vai ver falando mais sobre o anticristo. Terrível isso aqui, né? Terrível. Depois eu quero que você leia isso com calma. Vai falar sobre essa besta, né? A besta que estava lá em capítulo 13, ele fala, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminho para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes... Olha aqui, esse aqui é o problema. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais está a mulher. Outra mulher, essa mulher aqui representa a Babilônia, né? Nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 7 reis, dos quais, fantástico isso aqui, dos quais 5 caíram. Ó, João está tendo uma visão, aqui está chovendo, está dando trovoada, viu, gente? Dos quais 5 caíram. Um existe, presta atenção na palavra, um existe. Quem está falando isso? João. Que momento de presente que ele está falando? Ele está falando no momento que existe um reino sobre ele. Qual é o reino que estava sobre João? Império Romano. 5 caíram no momento que ele está falando. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. É o próximo império que vai vir. A besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei do último império, que provavelmente vai ser o Império Romano revivido, vai ser uma confederação de nações lideradas pela ONU. Esse é o 7º. Desse aí sai o anticristo, provavelmente do braço sírio. Provavelmente. Ó, Império Egípcio, 7 que tinham, hein? 7 total. 1 foi Egito, 2 foi o Assírio, 3 foi o Babilônio, 4 foi o Medo-Persa, 5º foi o Império Grego, 6º o Império Romano, o 7º e o 8º, a gente não sabe, são os possíveis gêneros que vão surgir. Pode ser a Comunidade Europeia. E de lá vem, não tem jeito. O Império Romano revivido, gente, não tem jeito, não tem por onde correr. O anticristo vai ser o secretário-geral da ONU? Não sei, sei lá. Tem gente que diz que vai ser o Elon Musk, o outro diz que vai ser o próximo Papa, o outro diz que vai ser o Macron. Ninguém sabe. Fica atento. O cara que fizer o acordo de 7 anos, esse é o anticristo. Olha para Israel, olha para essa cidade que é do tamanho de Sergipe. Isso aqui, a comunidade muçulmana manda nisso aqui. Isso aqui é o dono da rocha, da rocha, tá certo. Olha só, olha esse muro aqui, gente. Isso aqui não é o muro das lamentações, não. Isso aqui é o muro que cerca Jerusalém. Olha o que os muçulmanos mandaram fazer aqui. Você sabe o que é isso aqui? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor dessa. Está aqui, gente. Aqui é a Porta Dourada. O muro está aqui, é o mesmo muro, cercando Israel. Aqui é a Porta Dourada. Por essa porta, lembra quando Jesus, aí
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus chega ali montado num filhinho de jumenta, ele só entra na cidade e ele é aclamado: bendito que vem em nome do Senhor. Lembra disso? Bendito, Hosana, bendito. Ele entra por essa porta, não tinha esse cemitério, que ele entra por aqui. E os caras sabem da profecia e sabem que judeu não tem contato com mortos. Então ele acha que quando ele voltar, ele tem que entrar por essa porta outra vez. Essa porta hoje está fechada, ela vai se abrir. Mas não tem cemitério que aguente, porque ele é o príncipe da paz, ele é o rei dos reis, ele é o primeiro da ressurreição. E quando ele vier, não tem conversa, não tem conversa. Ele entra na cidade, e é o que ele vai fazer, entendeu? Olha aqui, ó. Isso aqui é a visão, ó, o Domo da Rocha lá, ó. Aqui, mesquita muçulmana. Aqui, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é o resquício do tempo de Herodes. Um pedaço de muro que sobrou do templo, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Os judeus se reúnem aqui com regularidade para orar. Orar, eles ficam aqui tempo, gastam tempo aqui balançando a cabeça para manter a posição de concentração. Não tem nada de especial, está só se concentrando, faz esse movimento para estar falando com Deus, né? Esse aqui, Muro das Lamentações. Preste atenção, olha o que acontece com Israel. Israel está aqui, um pedacinho de terra do tamanho do Egito, e em volta dele tem uma comunidade toda muçulmana querendo destruir Israel. Eles querem, porque eles morrem, mas eles destroem Israel, entendeu? Esse é o ódio que eles têm, porque é uma coisa religiosa, não é uma coisa só política, não é religiosa. O Deus deles, né? Como é que é o nome dele? Alá. Alá diz que é sempre vitória. Se é sempre vitória, não pode perder. Então tem que destruir a ordem. Destrói Israel. Não tem jeito, tem que destruir. Ó, comunidade de nações árabes, e todos com um propósito. Olha para Israel. Judeu é o povo mais tenaz da história, gente. Hebrom é prova disso. Lembram da caverna de Macpelá? Os ossos de Abraão, Sara, Isaac e Rebeca estão lá. Os ossos de Jacó e Lia estão lá. Próximo da construção, o túmulo de José. Próximo à caverna está o túmulo de José. 4.000 anos de história de judeu. Abraão foi o primeiro, né? Aí saiu da Caldeia e foi para Arã, fundador da cultura religiosa hebraica. E Deus multiplica a sua descendência e acrescenta em tua semente, a semente dele é Jesus. Né? Em tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Aí esses israelitas eles desobedecem. Deus dá ordem, ele desobedece. Deus dá ordem de novo, desobedece. Por fim, a própria Bíblia já diz o que vai acontecer se desobedecer. Leia Deuteronômios. Bênção decorrente da obediência, bênção decorrente da desobediência. Se vocês não me obedecerem, eu vou espalhar vocês pelo mundo todo. Ó, diáspora, anos 70 depois de Cristo, general Tito, general romano, entra em Israel, ainda mais, entra em Israel acompanhado de Flávio Joséfo. Joséfo estava montado num cavalo e veio preso, estava prisioneiro em Roma, mas resolveram fazer um acordo com ele, que ele era um grande historiador, e ele agora veio para documentar a derrota de Jerusalém. E ele vem com eles e eles destroem o templo. E os judeus são dispersos pelo mundo todo. Olha, sem pátria, sem lar, simplesmente espalhados. Isaías tem um versículo que ele diz assim: pode, porventura, uma nação nascer em um só dia? Teoricamente, não. Mas Deus é poderoso. Em uma sessão muito agitada, numa quinta-feira, né, 1948, uma quinta-feira de maio, era véspera do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Oswaldo Aranha, que era um tremendo cabeção, um brasileiro que foi o cara que presidiu a primeira reunião da ONU, que se juntou lá e organizou a ONU, e nessa sessão, feita em 14 de maio de 1948, ele
como presidente, ele conseguiu levar os caras a votarem pró-criação do Estado de Israel. Está aqui, pode nascer uma nação num só dia, ou nasce uma nação de uma vez? Isaías falando, pois Sião, Jerusalém, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Isaías 66:8. Depois, desde 70 depois de Cristo, quando os romanos atacaram Jerusalém, destruíram o templo e deram início a uma série de acontecimentos que resultaram na diáspora, no espalhamento de Israel. O povo judeu foi espalhado por toda a bacia do Mediterrâneo e de lá por todo o mundo. Não estavam no controle do seu próprio destino, nem habitavam em sua terra natal, até, dia 14 de maio, ele virou Estado, teve direito ao Estado. No dia 15 de maio, ele tenta se organizar. No dia 15 de maio, eles enfrentam um problema seríssimo, Enfrentam um problema seríssimo. Vocês precisam entender Israel. 1942, extermínio em massa de judeus que começa na França. 1945, Hitler vai e mata 6 milhões de judeus, 1/3 da população judaica. O povinho teimoso, que não morre! Graças a Deus. 1947, o plano para a participação da ONU. E 14 de maio, o Estado de Israel inicia a sua reconstrução, mas logo no dia seguinte começou uma guerra, a guerra da independência, porque o árabe não aceitou, e no dia seguinte começou a guerra. Em 64, a organização da lei, libertação da Palestina é inaugurada. Aí Israel vai vencer o Egito, Jordânia, seria uma série de guerras que vão surgir aqui, que eu quero mostrar para você. Isso aqui, olha Israel. Iron Dome é a defesa de... Olha só, um sistema de antimísseis espetacular que Israel tem. Olha que a bomba vem, o míssil vem, eles imediatamente fazem a detecção e destrói. Uma cidadezinha aqui, tá vendo? Se deixar um desgraçado de um míssil desse cara, destrói Jerusalém, gente. Aí vem essa frase que eu gosto muito. O mundo não melhorará nem moral, nem politicamente. Essa é a degeneração da raça humana. É só ler a Bíblia, leia a Bíblia. Romanos 1:18-32, está lá. Está lá. Deus se revelou, mas eles nem assim fizeram. Aí os homens mudaram a sua forma natural de relação sexual, cometendo torpeza homem com homem. As mulheres de igual modo, está lá, Romanos 1:18. As mulheres também mudaram, mulher com mulher. E a bagunça total acontece nesse mundo. É isso que acontece. Antibíblia. O templo de Jerusalém aqui, templo de Herodes. O templo mais lindo que eles tiveram foi esse aqui, depois de Salomão. O segundo templo era ruim. Herodes não construiu um novo templo. Herodes reformou o templo. O segundo templo ele reformou, ficou bonito pra caramba. Mas olha só, General Tito veio nos anos 70, destruiu o templo e não, as tropas romanas derrubando tudo e não ficou como Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi lá, está aí o estado do templo aí, pedra sobre pedra. E a diáspora, os judeus sendo obrigados a abandonar Jerusalém e vai ser espalhados pelo mundo todo. Aí vem Hitler, olha o que Hitler faz, gente, olha só com esse povo. E esse povo não desiste, olha aqui o que o desgraçado fez. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo que não foi insuflado por Satanás. O bicho que vai vir, ele vai ser insuflado por Satanás e a gente está de bobeira. Acorda! Esse é o Oswaldo Graça Aranha, na ONU. Esse aqui é o Menachem, o primeiro-ministro de Israel, já com o Estado organizado. Está aqui, que em 1948, quando houve a partilha. Olha só, Estado Árabe está aqui. Minha cor, não sei que cor é essa aqui. Tá? Mas Israel está em verde. Israel está ocupando seus espaços. 1966, houve a Guerra dos 6 Dias, quando os povos em volta, presididos pelo Egito, resolveram acabar com a raça de Israel.
não deu certo, foram 6 dias, e 6 dias Israel venceu a guerra, e quando ele descobriu o que ia acontecer, ele tomou a iniciativa, invadiu, pronto, e ganhou. E muito pelo contrário, Jerusalém, que está aqui, que estava de posse do povo árabe, Israel toma Jerusalém. E logo depois ele expande seus territórios. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa. Essa é a guerra de 1948, 15 de maio. 14 de maio, ele foi eleito Estado. 15 de maio, ele foi agredido por uma coalizão, gente. Olha que doideira. Egito, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia se juntam e invadem Israel. Nem assim. Contra esse povo não há encantamento. Esse povo é a menina dos olhos de Deus. Não adianta, é bater e sofrer. Guerra dos 6 dias. Egito, Síria e Jordânia. O Nasser, que era presidente do Egito, achou que ia ganhar. Se deu mal. 1973, o Anwar Sadat, esse cara foi muito mal, porque ele sabia que o judeu, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, eles não fazem nada, eles morrem, mas não fazem. É o dia do perdão. E eles resolveram invadir, foi cruel, invadiram Jerusalém no dia do Yom Kippur. Nem assim eles ganharam. E aí vem a guerra de Gog e Magog. Guerra de Gog e Magog, gente, é a terceira guerra mundial, tá? Vai acontecer? Sem dúvida, sem dúvida. Eu botei aqui, Ezequiel, aí você vai para Ezequiel. Ezequiel 38, 39. A maior ameaça à existência de Israel ainda não ocorreu. Vou repetir. A maior ameaça ao Estado de Israel ainda não ocorreu. Os judeus, um dia, enfrentarão seu maior teste militar. Um dos maiores eventos do fim dos tempos será a invasão de Israel por uma horda de nações provenientes de várias nações. Ezequiel falou isso e chamou isso de guerra de Gog e Magog. E ele fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volta o rosto contra Gog. Gog é a terra. Não, Gog é o rei. Terra de Magog. Magog é a terra. Gog é o rei. Príncipe de Rois. Rois, a tradução de Rois é Rússia. De Meseque e Tubal. Profetiza contra ele, diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe da Rússia e de Rois, de Meseque e Tubal, fartiei que te volvas, porém os olhos dos teus queixos, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grandes multidões com pavês e escudos, empunhando todos a espada, persas e etíopes e putos, uma confederação de nações, com escudos, capacetes, Gomer era a Alemanha, e todas as suas tropas, casa de Togarma, tá? Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve de guarda, né? Aí você vai olhar quem são esses povos, só um pouquinho de cuidado de olhar. Noé teve 3 filhos, 100 cães a fé, né? De 100 vai surgir Abraão, de cão vai surgir Egito, Mijaim é Egito, essa turma toda vem de cão. E aqui vem os outros povos, né? Tudo descendente lá. Olha aqui, gente, Israel está aqui, ó. Guerra de Gog e Magog. Eles todos vão se reunir, são 10 nações que vão se juntar, 10 nações. Olha aqui, ó. E quem vai liderar essa turma? Olha aqui, ó, o Anticristo. O Anticristo, capítulo 6, versículo 1. E abre o primeiro selo e surge uma voz que diz, vem! E aí vem, e ele vê, João vê um cavalo branco e um cara sobre o cavalo branco, um arco sem flecha. Ele vem com cara de paz, mas o cara é mau, tá? Ó, os povos muçulmanos, olha a região que eu já mostrei dos árabes, olha a situação atual, gente, olha, por favor, olha para o mundo, olha aqui a Rússia, olha a extensão desse território ao norte de Israel, onde é que está Israel? Cadê? Nem sei onde é que Israel foi parar, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é a relação da Rússia com um povinho que vocês nem ouviam falar antes, mas olha que vocês agora ouvem todo dia no televisivo, né? Ó, Rússia, Ucrânia, olha a Europa, olha o gás que todo que tem na Rússia alimenta a Europa com gás. Por isso que é muito difícil tomar uma posição contra a Rússia. Por quê? Se ele cortar o gás,
morre de frio aqui, no mínimo. Morre de frio. Não tem aquecimento, não tem nada, não tem gás, porque ele corta o gás. Gente, a situação é crítica. Aqui, essa região da Ásia, a China está por aqui. Aí eles estão se aproximando, vão formar uma confederação. Gente, presta atenção. Daniel falou isso, Daniel previu 70 semanas. 70 semanas de Daniel corresponde a 490 anos. É mais fácil falar 490 anos. Dos 490 anos, 483 já se cumpriram. Falta cumprir 7 anos, que vai começar daqui a pouco. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido e já não estará. Jesus morre. Quando Jesus morre, 483 anos da profecia de Daniel, mas são 70. São 490 na realidade, falta uma semana. Aí, ó, e o povo de um príncipe que há de vir, o príncipe ainda não está presente, é o povo que está ali é o povo romano, cara. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, romano destruiu a cidade do santuário, e o seu fim será no dilúvio, até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Isso aqui é terrível. Daniel previu. Apocalipse 13 previu. Mateus 24 prevê. Ele é o anticristo, o príncipe que há de vir, o anticristo, fará firme aliança com muitos por 7 anos, uma semana, é a última semana de Daniel. 7 anos. Na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. É quando ele entra no santuário de Deus. E Jesus falou, quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ele fala para o povo que está vivendo essa situação, foge para o monte, que lá não tem internet. Se manda, para não ser achado. Né? Foge para o monte. Né? Oh, terrível, gente. Olha para cá. Período da igreja. Acordo de paz. Começa aos 7 anos. Na metade. Ó, gente, quando tiver o acordo de paz, já começou a abertura dos selos. Vocês já viram o que são os selos? Só destruição. Só destruição. Isso aqui, daqui para cá, é o juízo de Deus. Ó. 7 anos do juízo de Deus. Eu acredito que até aqui muita gente vai se converter ainda. Aqui, ó. Daqui para cá, eu acho que provavelmente nesse períodozinho que ainda acha alguma conversão. Daqui para cá, se você ler na Bíblia, não tem mais. Ninguém se arrepende mais. Ninguém. Mas, ó, selos, trombetas, taças. Juízo de Deus. Juízo de Deus. A igreja vai estar aqui no início? Não sei, pode não estar mais. Ou pode ficar aqui até a metade. Ou pode sair no final, ou pode sair um pouquinho antes das taças, tá? Não sei. Isso aqui eu já li com vocês. Mateus 24. Jesus falou, né? Jesus falou. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem ler entenda. Então, que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça para tirar de casa. Quem estiver, foge! Ai das que estiverem grávidas, ora para que não aconteça no sábado, porque ele não pode andar mais de 1 quilômetro no sábado. Tudo isso tem que ser visto, tem que ficar atento. Então, se alguém disser para vocês, está aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, não acrediteis. Porque vão surgir quem? Falsos cristos, falsos profetas. E operando sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja o que eu tenho dito. Presta atenção. Logo a seguir, a tribulação daqueles dias. Basta os 24, gente. O sol se escurecerá. Vai haver uma explosão nuclear, vai fazer fumaça pra caramba, que vai esconder o sol e vai esconder a lua. Não tem jeito, entendeu? Os poderes do céu serão revelados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso aqui no final da grande tribulação. Aí Jesus desce, gente.
e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso aqui é para todo crente dar aleluia, dar amém, dar glória a Deus, dizer Maranata, vem Jesus, porque não dá para ficar nessa terra dessa miséria que está aí, não. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma até a outra extremidade do céu. Cuidado, fica atento. Plano tríplice do anticristo para dominar o mundo. Sistema econômico único. Você acha que está longe de acontecer isso? Quase todas as nações da europeia já estão aderindo ao euro. Estados Unidos está falindo tudo quanto é banco. Daqui a pouco os Estados Unidos sai de cena. O dólar vai para o espaço. Vai ter uma moeda única, um sistema econômico único, um governo mundial único, um líder só e uma religião única, que vai ser a grande Babilônia, a religião única. E essa religião única vai brigar com o anticristo. Não tem jeito, ou o contrário, o anticristo contra a religião única, que ele acha que ele que é o cara. Aí esse cara aqui é Paul Henrique Spack, que foi um dos caras que idealizou a União Europeia. Ele fala: precisamos de um homem forte que assuma o governo mundial e nos tire desse pântano econômico. Já tem tempo que ele escreveu isso. Mande-nos tal homem, seja ele de Deus ou do diabo, nós os aceitaremos. Olha agora, recente agora, março de 2020, durante a pandemia, Gordon Brown, ele clama para os governos se unam contra a Covid e ele pede urgente que os líderes criem um governo temporário global para fazer frente à situação de crise. Isso em 2020. Esse cara foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha em 2008, tem uma influência muito grande ainda. Aí vem esse cara aqui, que é o presidente da ONU. Da OMS. Não. É, da OMS, esse aqui. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Tá. E ele convida o Michael Ryan, que é um dos caras principais líderes da organização, líderes em termos de emergências, especialistas em emergência. Tá? Eles também vão se juntar. Tedros Adhanom, o nome desse camarada aqui. Ele não é, eu acho que ele é africano. Ele é diretor-geral da ONU, esse cara aqui. Tá? OMS, eu estou confundindo a OMS com o Boris Johnson já pediu demissão do cargo, já tem outro cara no lugar dele, tá? Mas ele também pede que líderes se unam contra a Covid. Aí, olha aqui, ó, gente, aqui que aconteceu recentemente também, ó. Ainda o Putin ainda estava no governo. Tá? O Putin não. Estou chamando já. O Trump ainda estava no governo, né? E ele reúne algumas comunidades árabes se juntando com Israel. Aqui, ó, ainda ele também servindo para fechar essas coalizões. Só estou tentando dizer para vocês que as coisas se organizando, né? Agora, quando é que foi isso aqui? Isso aqui foi janeiro de 2023. O Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel atual, está falando sobre o processo de paz com a Palestina. Vamos ter que viver juntos. Quando surgiu o acordo de paz de 7 anos, começou a tribulação. Começou a tribulação. Estão prevendo a possibilidade de um acordo de paz. Aí o Fórum Econômico Mundial, em 2021, se reuniu para tentar zerar a economia mundial e começar um novo momento. Não conseguiram. Em 2022, quando foi isso aqui, sei lá, janeiro 23, janeiro desse ano, eles se reuniram de novo e o tema foi cooperação em um mundo fragmentado. Para quê? Para criar um governo único, economia única, religião única. É isso que vai acontecer. Tu vai dormir? Só se você quiser. Eu não quero dormir, não. Então, a gente está prestes a começar esse período terrível, terrível, terrível. Fica ligado, meu irmão. Deus abençoe vocês, que nos dê, tenha misericórdia de nós sejamos mais crentes, mais fiéis a Deus, mais comprometidos com a palavra dele. Tá bom? Pastora Jandira.
pode assumir. Thalita, é contigo. Doutor Haroldo, teve uma pergunta aqui no chat. Quem quiser fazer uma pergunta, vou pedir para usar o recurso de levantar a mãozinha no Zoom, que aí eu vou dar a palavra, tá? Enquanto isso, doutor Haroldo, tem uma pergunta aqui do irmão Jonatas Paz, dizendo o seguinte: o senhor acredita que o islamismo pode ser essa religião única? Pela taxa de crescimento e pela escatologia islã, será o contrário da cristã? É possível, não dá para afirmar, não. Entendeu? Isso vai ter que ser uma coisa a nível mundial, vai depender muito de quem vem, quem é o anticristo. Tem gente que acha que ele vai sair até do grupo islâmico, mas não há certeza absoluta sobre isso, tá? Se você vir todos os países que eu mostrei ali, né? 7 existem, 5 já caíram, um vai existir, um existe, o outro não vai surgir. Todos eles são muçulmanos, todos eles, Egito muçulmano, Babilônia muçulmano, todos eles, até o Império Romano tinha linha muçulmana. E vamos ver, pode ser, Nina. Essa pergunta tem coerência, bem-vinda. Fica de olho, né, irmão? Não afirme nada, mas fica de olho, tá bom? Ok, a irmã Elza também levantou a mãozinha. Irmã Elza, a irmã pode liberar o seu microfone e fazer a pergunta. Tá. Em relação ainda à religião única, o que é que o pastor Haroldo pode falar acerca da Crislã, que o Papa está envolvido, que já foi até visitar o Irã, o Irã não, o outro. Pronto, já teve a envolver com algumas reunião com alguns líderes muçulmanos, e também que, segundo tenho visto no YouTube, já há uma casa comum na Alemanha em que se podem reunir todos os religiosos, cristãos, judeus, muçulmanos e tudo. Quer dizer, que eles estão tratando para fazer uma religião só. O Papa é o cabeça disso tudo. Está certo? Você já ouviu falar alguma coisa e o que é que tem a dizer? Eu tenho falar, mas que a gente sabe que vai acontecer, irmão. A religião única vai surgir. Os preparativos estão sendo feitos. Como é que se faz uma reunião, uma religião única? Tem que ter um líder grande, o Papa é um grande líder, tem que ter um grupo religioso forte, e o Islã é um grupo religioso forte, e provavelmente pode ser que o judeu ceda alguma coisa, né? Eu espero que os cristãos não cedam, não entrem nessa. Quem vai ser, eu não sei, mas é possível, é possível. Vai, Thalita. Doutor Jaci, seu microfone está ligado? O doutor quer fazer alguma pergunta? Mais uma vez, parabéns ao Haroldo pela brilhante palestra. Eu tenho uma pergunta a fazer. Ele colocou o retorno do povo de Israel em 1948. Isso é uma profecia bíblica. Sim. Existe outra profecia bíblica em que o templo de Israel vai ser restaurado. Só que o local onde vai ser restaurado está o templo, a mesquita. E eu gostaria que ele falasse alguma coisa a respeito disso. Será aí que vai haver a guerra de Gog e Magog? Ou será o anticristo que, com sua lábia, vai poder convencer os árabes a deixar o povo de Israel construir o templo? Eu vou te dizer o que eu acho que vai acontecer. Primeiro vem a guerra de Gog e Magog, e o anticristo entra em cena como o homem da paz. E, para trazer paz no meio de um caos desse, ele vai propor acordos. Cede daqui, libera dali, sabe, concessões que vão ser feitas, e eu acho que o povo lá árabe vai ceder espaço. Parece que onde está o domo da rocha não é o lugar do templo. Existe um outro espaço próximo a esse, que parece que foi descoberto recente, que era realmente onde estava o templo. Daria para construir sem ter que destruir as outras mesquitas. Se isso for verdade, é só uma questão de disposição de ceder. Se houver o acordo, então, Israel está dominando a colina de Golã, vai ceder terras ali. Tem áreas
ali na faixa de Gaza, que Israel manda, mas está em briga todo dia. Vai ceder. Então, é o acordo de paz que vai permitir, então, que Israel reconstrua o templo e você sabe muito bem que Israel está pronto para a reconstrução. Ele constrói esse templo em menos de 6 meses, tá? Então, a coisa assim evolui muito rápida, tá? E aí reconstrói, começa os sacrifícios, mas no meio dos 3 anos e meio, cessa, você ouviu lá, né? Cessa o sacrifício ali no templo. Então, a coisa complica. Tá? Essa é boa pergunta, Jessy. É isso mesmo que deve acontecer, tá bom? Obrigado, Haroldo. Nada. Doutor Haroldo, também a irmã Elaine Pérez fez uma pergunta no chat. O Brasil fica entre os descendentes de Jafé, isto é, toda a América do Sul? Não sei. Realmente eu não tenho certeza, entendeu? Tem países na América do Sul que eles são muito pró-nazismo, entendeu? E eu fico na dúvida se eles se são descendentes. Realmente eu não sei. Eu teria que olhar essa genealogia aí para ver se... Essa geografia também, né? Para saber se eles fazem parte. Não sei te responder isso. Desculpa. O irmão Rafael também, da Igreja Central de Volta Redonda, ele diz, né? Doutor Haroldo, toda essa interpretação do Senhor se baseia numa linha dispensacionalista futurista. Como o Senhor mesmo... Opa! Eu não afirmei nada, meu irmão. Como o Senhor mesmo já mostrou, temos outras abordagens interpretativas. Isso. Assim sendo, pergunto, o dispensacionalismo futurismo é contextualmente a melhor linha de interpretação para o seguirmos no tocante aos eventos escatológicos? Se a gente for olhar, procurar qual é melhor, eu assim, fico muito preocupado de dizer o que eu penso, né? Porque senão, o que acontece quando a gente fala? O Haroldo falou isso. Não é bem assim. É uma ideia. Parece, isso eu também fui pesquisar outros escatologistas, eu não sou escatologista, sou estudante da Bíblia, estou falando de teólogos escatologistas. Eles acham, eu posso citar um para você, que é o Hitchcock, o nome do cara, Hitchcock, do Hitchcock, que foi Mark Hitchcock. Ele escreve um livro espetacular, The End, né, o fim. E ele faz uma revisão espetacular. Por que ser futurista, por que ser historicista, por que ser... São todas as linhas, né? No final, ele advoga que a linha futurista ainda é a melhor linha. E eu gosto dela, Eu não consigo me encaixar nas outras, é só uma questão de uma opinião de alguém que não tem título nenhum para isso, tá bom? Sou só um estudante da Bíblia. Ok, não temos mais perguntas. Amém. Amém. Estão me ouvindo direito? Aí deu assim uma interferência. Doutor Haroldo, que bênção. Sim, estamos te a ouvindo. sua palestra. Que o Senhor possa convencer você a todos os anos estar conosco, nos dando essas aulas maravilhosas, porque sempre é motivo de aprendermos sobre escatologia. Que eu gostaria que todos os pastores da Igreja do Nazareno, no mundo inteiro, pudessem saber tanto quanto você sabe, para passar no púlpito ou como professores de escola dominical. Eu me preocupo muito com os meus alunos, com os alunos ao redor do mundo, para que eles possam saber, os professores saberem passar. Muito obrigada, viu? Agora, eu tinha uma dúvida que eu queria que você me orientasse, talvez eu tenha aprendido errado. Eu aprendi que lá em Israel tem judeus não convertidos, e eles, muitos, e eles ainda esperam Jesus voltar, passando pela porta dourada, ressuscitando pessoas. Mas Jesus já veio. Então, Jesus não virá nesse cavalo branco que eles esperam, não é? Ou eu entendi errado? Não, Jesus... Apocalipse, nós vamos chegar lá. Apocalipse 19 mostra Jesus montado num cavalo branco mesmo, no capítulo 19. Sim. Como é que ele vai descer? Eu não sei, pastora.
tá? Eu não sei. Sim, mas Agora, passando por essa porta dourada que você não falou, sei. não, né? Essa é uma expectativa do judeu que vai acontecer dessa forma. Eu acho que isso não vai acontecer assim, porque Ah, tá, Jesus tá. brilhando no céu entre as nuvens e pronto. Verdade. É Isso, diferente. Ele não vai, porque o judeu ainda está esperando ele como primeira isso. vinda, entendeu? Amém. Não perceberam que ele entrou montado num jumento. É isso que eles estão fazendo. Isso. Agora, os judeus não convertidos, tem muitos que vão se converter. Porque os Sim. 144 mil judeus convertidos, esses caras vão ser os grandes pregadores desse período. E vai converter Amém. muitos judeus, tá bom? Muitos É judeus. porque eu entendi errado agora, você falando que Jesus ia voltar, entrando por essa porta Não, dourada, não. né? E eles botaram o cemitério porque achavam que ele ia passar por ali. Ele não precisa disso, pô. É, com certeza que Eles não. Ok, então, acreditando que tá ele certo. Então. ainda vai vir. Porque os islâmicos esperam o Messias dele. Isso O é. judeu Mas Jesus espera não o Messias dele. Então, para evitar, bota lá o cemitério. Aqui não passa. Porque Jesus vai Amém. passar por ali, não passa. Mas não é o Amém. Glória a Deus. nosso Glória a rei que Deus. vai acontecer isso, não, tá bom? Amém. O irmão Tiago quer fazer uma pergunta, essa é a última pergunta, tá? Pode fazer. Fala, perguntar. Tiagão. O Tiagão sabe muito de Bíblia. Eu não sei o que ele vai me perguntar. Sabe tudo esse cara, pô. Graça e paz aí, irmãos. Eu só gostaria de fazer um comentário do comentário da nossa excelentíssima diretora do DNI a respeito quando ela disse sobre os judeus, né? Então, na realidade, hoje já tem em Israel 4 sinagogas judaicas messiânicas em atividade em Israel, né? Uma é do rabino Joseph Shulam, eu tenho até alguns livros dele, ele é muito famoso, e assim, eu acredito muito nisso, e plenamente no que o doutor Haroldo disse, né? Na tentativa do Estado Islâmico de impedir que Jesus volte, né? Colocando ali os túmulos na porta, mas ele já entrou no jumentinho, então ele vai vir no céu com glória e esplendor, Amém. e os mortos Glória vão a Deus. ressuscitar, aqueles mortos ali vão ressuscitar, alguns, né? Como Amém, salvo. com certeza. Então, obrigado, pastor. Muito Maravilha. calorosa aí a Amém. mensagem, edificante. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Amém. Eu não entendi ele falando a minha colocação. A minha colocação era isso mesmo, que Jesus ele certo, não vai pastor, passar por essa porta dourada, né? Tá certo, pastor. Tá certo, sim. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu gostaria que todos nós, no final, pudéssemos abrir os nossos microfones e profetizasse uma palavra de bênção para o doutor Haroldo e família, tá bom? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, doutor Haroldo. Muito obrigada, irmã Eva. Deus o Deus abençoe. está retribuindo em Deus abençoe, saúde doutor Haroldo. a vida de Deus todos. Obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe grandemente. Zé Guilherme, Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Haroldo. Abençoe. Jesus continue lhe usando. Esse assim Louvado vai seja usando Deus. pastor Haroldo. Cada vez mais Em assim. nome de Jesus. Dê sua vida, sua família, te dê Ter sabedoria, um em nome de veículo. Jesus. Graça e Paz, paz, pastor Haroldo. Deus abençoe sua vida. Toda a sua família família. também. Paz com Deus. Jesus também, pastor Haroldo. Toda a sua família. Obrigada. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Glória a Beijo na Deus. Eva. Deus abençoe, Senhor. Em nome Paz. de Jesus. Deus Glória a Deus. abençoe. Glória a Deus Deus. abençoe sua vida. Ei, quem Em tá nome aí? de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa Rosimeire é tremenda. Paz. Grande beijo na Eva. Deus abençoe. Você todo dia, de manhã e de noite, Rosimeire. Para Deus abençoar você e sua família e seu ministério. Tá bom? Tem abençoado muito. Continue com as mãos estendidas. Tem feito Amém. milagres Glória aqui a no Vale de Deus. Jequitinhonha. Amém. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Beijo, doutora Jandira. Obrigada, querida. Deus abençoe vocês. Recebam a bênção agora em nome de Jesus. Que o Amém. Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos, guarde a nossa alma sempre alegre, feliz, no constante gozo do Senhor,
para que um dia, na sua majestade, diante o majestoso dele ouvir, entra no gozo do teu Senhor, que esta paz de Jesus Cristo, ela guarde as nossas saídas, guarde as nossas entradas, sem que haja o vírus da varíola, da tuberculose, do Covid, embaixo de nossos calçados, nossas peles, roupas ou cabelos, junto de nossos familiares, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, doutor. Até sábado que vem. Deus te abençoe. Amém. Quer falar alguma coisa? É isso aí. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, Eva. Obrigada, Thalita. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Abraço para vocês. Obrigada, queridas. Até sábado que vem. Nosso Amém. último treinamento com o doutor Haroldo. Amém. Deus abençoe, encerrando a aula. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Thalita. Tchau, tio. Belta. Te abençoe.